E aí, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos ver como é possível fazer operações de subtração utilizando também os blocos lógicos. Então, vimos em vídeos anteriores a possibilidade de realizar uma operação de soma e uma operação de soma, de meia soma e de soma completa. Agora nós vamos ver a possibilidade de fazer uma operação de meia subtração. Nós vimos então que o processo de meia soma ele é realizado quando você tem apenas dois operandos de entrada. Isso, da mesma forma, vai acontecer no meio subtrator, ou seja, nós teremos apenas duas informações de entrada para que a gente possa fazer a operação de subtração. Mas a operação de subtração ela é uma operação diferente. Isso quer dizer que, levando em consideração os conhecimentos que nós temos para operar elementos na base 10, nós também temos que levar isso em consideração para fazer a operação na base 2. Então, se nós temos dois elementos de entrada, nós teremos 4 combinações possíveis: 0 menos 0, 0 menos 1, 1 menos 0 e 1 menos 1, como nós podemos observar. 0 menos 0, eu não tenho nada, vou tirar nada, dá 0. 0 menos 1 é uma operação que nós não temos alguma coisa e precisamos retirar um componente. Nós sabemos que isso na base 10 faz com que a gente retire um elemento do estágio superior, ou seja, da dezena, da centena, para que a gente possa completar o nosso processo de operação. Então, 0 menos 1, no caso da representação binária, vai ser igual a 1 e vai menos 1. Mas por que disso? Então, nós temos que levar em consideração que na base 10, quando nós queremos operar, por exemplo, se a gente quer retirar de um número 4 o número 6, então nós temos que mandar para a dezena menos 1. Quando a dezena volta, ela volta valendo 10, ou seja, ela volta valendo a base. 10 mais 4 dá 14, menos 6 dá 8. Então, nós precisamos de alguma coisa para completar a nossa operação. O mesmo acontece, por exemplo, quando a gente está na base 2. Então, 0 menos 1 vai menos 1, ou seja, nós temos que retirar um elemento da dezena ou da unidade superior na base 2. Mas nós sabemos que toda vez que você pede alguma coisa emprestado, volta a base. Na base 10 volta 10, na base 2 volta 2. E aí na hora que eu faço a operação de 2 menos 1 é igual a 1. Por isso, 0 menos 1 dá 1 e vai menos 1. Ou seja, na verdade, 0 menos 1 se transforma numa operação de 2 menos 1, por isso que dá 1. E vai menos 1 porque nós temos que retirar um elemento que foi jogado no estágio superior ou na informação superior da nossa unidade. 1 menos 0 dá 1 e 1 menos 1 dá 0. Então aí os outros elementos são simples de serem determinados. O bloco, então, do subtrator, ele vai ter duas entradas e duas saídas, como nós tínhamos, então, no bloco do meio somador. Então, eles são semelhantes. O elemento de saída vai ser a nossa diferença e o Cout vai ser o vai menos 1. Lembrando-se que A e B vai ser o minuendo e o subtraindo, que no caso dessa operação faz muita diferença. Se nós temos também duas entradas, nós vamos ter 4 combinações possíveis. E teremos também duas saídas que vão simbolizar tanto a resposta da nossa subtração quanto o termo que vai retirar um componente da dezena, da centena e assim sucessivamente, dependendo da posição de operação. Nesse caso específico, como sendo um meio somador ou um meio subtrator, ele só tem como retirar esse elemento da dezena. Então, nós já vimos pela nossa lógica de subtração, 0 menos 0 dá 0, vai 0. 0 menos 1 dá 1 e vai menos 1. Em circuitos lógicos, não tem como a gente simbolizar a expressão menos 1.
Então, no Cout ali, a gente não vai colocar menos 1, a gente vai colocar 1. O circuito lógico é que vai compor a ideia de que você vai retirar 1 do componente. 1 menos 0 dá 1 e vai 0, e 1 menos 1 dá 0, vai 0. Então, essas são as 4 combinações possíveis que nós temos numa operação de subtração. Para simbolizar, então, a nossa expressão de S, nós temos que encontrar onde nós temos nível lógico alto, da mesma forma que nós fizemos no meio somador. Então, a gente pode observar que a gente vai ter o mesmo circuito. Nós temos a combinação de 0 e 1, A barrado e B, e no segundo momento, A em 1, B em 0, A barra B. Isso é uma OU exclusivo, então nós temos S sendo dado também por A exclusivo B, igual o circuito que nós vimos no meio somador. Já o circuito Cout, ele tem uma posição diferente. A posição dele em comparação ao meio somador é a segunda posição. Então, o meio subtrator teria 0, 1, ou A barrado e B. Então, Cout é dado por A barrado e B. O circuito, então, que simboliza o meio subtrator, ele é diferente do circuito do meio somador, porque lá no elemento A da porta I de baixo, onde nós temos o Cout, nós temos ali uma inversora. Por isso, A barrado e B é a representação de Cout. E esse circuito tem uma pequena diferença em relação ao circuito do somador, ou seja, do meio somador que nós vimos